Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. É bem provável que, pelo menos uma vez na vida, você já tenha se perguntado: será que estamos sozinhos? É compreensível que na antiguidade, por não haver recursos, nem mesmo o vasto conhecimento que temos hoje em astronomia e universo, nossos ancestrais tivessem o costume de endeusar os astros, bem como de registrar a presença de seus deuses em hieróglifos e petróglifos. E isso é ainda evidente em diversos locais da Terra. Há evidências, inclusive, de que não só os antigos já avistaram objetos voadores naqueles tempos, como também de ter havido alguns encontros inusitados. Tanto que, até hoje, se discute como e quem realmente ajudou a construir as pirâmides do Egito, as de Teotihuacan, no México, quem foram os responsáveis por erguer os monólitos de Stonehenge, na Inglaterra, ou quem desenhou as linhas de Nazca. Talvez ignorar o fato de que os próprios humanos tenham feito isso possa soar como algo discriminatório, como se disséssemos que os nossos ancestrais não tivessem capacidade para realizar tais tarefas. Bom, ninguém duvida disso. Afinal, cada época e civilização tem os seus intelectuais. O fato é que, devido a tantos detalhes como o peso de cada bloco de mármore, no caso das pirâmides, e a dificuldade de transportá-los ou erguê-los, é que nos faz pensar: como é que conseguiram mover e erguer tudo isso sem a ajuda de equipamentos mais apropriados e sofisticados? Realmente, obter uma resposta para isso não é nada fácil. E não somente as construções do passado, como também diversos acontecimentos relacionados a avistamentos e capturas nos têm sido escondidos, principalmente por parte dos governos, tanto dos Estados Unidos, México, Rússia, Inglaterra, França e até mesmo o Brasil e de vários outros lugares. Se você acha que tais países não têm uma caixinha de segredos, lamento dizer que está enganado. Governos escondem coisas dos cidadãos há milênios, e isso nunca mudou e provavelmente nunca vai mudar. Oficialmente negada até 2017, a investigação de fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs na sigla em inglês, sempre foi uma área de interesse para algumas nações. Por incrível que pareça, adivinhe qual país tem mais avistamentos. O Chile é quem hoje lidera as pesquisas de UAPs, mais que qualquer outro país do mundo. Em 1997, o governo chileno instruiu oficialmente o controle de tráfego aéreo e o pessoal militar a criar o Comitê para o Estudo de Fenômenos Aéreos Anômalos. Esse comitê analisa todos os relatos de atividades de UAPs feitos por pilotos comerciais, militares e civis. Um dos incidentes mais bem divulgados ocorreu em 2014, quando oficiais navais chilenos voando ao longo da costa de Santiago capturaram um fenômeno aéreo não identificado em vídeo. Alejandro Rojas, uma autoridade sobre UFOs e diretor da Open Minds TV, disse que esse incidente em 2014 foi filmado a partir de um helicóptero militar. Parecia um foguete com algum tipo de rastro atrás dele. E eles disseram que estavam a cerca de 4.500 pés de altitude, disse Rojas. O historiador e escritor Richard Dolan observou que os chilenos possuem 9 minutos de vídeo bastante claros sobre isso. O exército chileno estudou o inusitado encontro aéreo por 2 anos e não conseguiu identificar o objeto de forma alguma. Caso como esse, ou cai no esquecimento ou por algum motivo específico vão para os arquivos secretos dos governos. Porém, um dos casos mais famosos de avistamento de OVNIs no Chile ocorreu em 1998 na localidade de Paihuano, no Vale del Elqui. Esse evento ficou conhecido como Roswell chileno. De acordo com várias testemunhas, um OVNI caiu no Morro Las Molhacas, próximo a Coquimbo. O fenômeno intrigou até mesmo o exército chileno e enviados especiais da NASA que pediram para não divulgar mais informações sobre o caso. Bom, notou aí a interferência norte-americana? Sempre eles. Além disso, o Centro de Estudos de Fenômenos Aéreos Anormais, órgão oficial da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, divulgou um vídeo gravado pela Armada del Chile, no qual aparece o que foi catalogado como fenômeno aéreo não identificado, ou FANI,
também conhecido como OVNI. O Cefa estuda fenômenos aéreos anômalos que ocorrem no espaço aéreo do Chile e gera relatórios com conclusões cientificamente explicáveis. A América do Sul, aliás, parece ter um céu repleto de fenômenos dessa natureza. Até mesmo no Brasil, temos histórias para lá de intrigantes a respeito de avistamentos e contatos extraterrestres. Atualmente, o mais famoso é o caso denominado ET de Varginha, que ficou conhecido no mundo inteiro e trouxe até o estado de Minas Gerais não só especialistas brasileiros, mas também estrangeiros. O caso de Varginha, provavelmente você se lembra, teria começado com o relato de 3 jovens que, ao tomarem um atalho de volta para casa, encontraram um ser humanoide agachado próximo a um muro e quase escondido entre os arbustos. As garotas, é claro, nem pensaram 2 vezes, apenas saíram correndo do local. Claro, esse é o instinto mais comum entre todos os animais. Tentar fugir antes de enfrentar um provável adversário. A partir daí, a história de Varginha ganha novos episódios, cada um mais bem contado que o outro, sendo que ela finaliza com a interferência do exército que teria levado o suposto alienígena para um destino incerto. As versões são muitas, mas a história é uma só. O que nos resta saber é qual é mesmo a verdadeira. As Forças Armadas desmentem, inclusive por meio de relatórios, que essa captura tenha ocorrido e sugerem que o ET teria sido fruto da imaginação das 3 jovens. Mas há muito mais coisas por trás dessa história que o Exército Brasileiro não respondeu e nem sequer fez um mínimo esforço em se fazer entender. Outro caso bastante interessante ocorrido no Brasil e que ficou conhecido por Operação Prato foi uma operação militar realizada pela FAB, a Força Aérea Brasileira, para investigar alegações de OVNIs na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada após 4 meses e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Os objetos observados nos registros militares foram apelidados de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, sendo então noticiados pela imprensa local que alegava supostos ataques à população. Alguns moradores apareceram com manchas e hematomas não convencionais em seus corpos. E, além do mais, um pescador faleceu depois de uma forte luz aparecer próximo ao barco, segundo relatos de 3 outros pescadores, companheiros dele, que estavam no mesmo barco. Mas, no entanto, esse incidente teria ocorrido próximo à Ilha dos Caranguejos, 2 anos antes do caso Colares. Esse caso também permaneceu sob sigilo governamental por muitos anos, e por mais que o ex-coronel, o Ranger de Holanda, tenha sido detalhista numa entrevista feita pela revista UFO nos anos 90, o governo deu um jeito de cobrir tudo isso com uma rede de pesca. O coronel Holanda, tanto na entrevista dada à revista UFO em 97, quanto na palestra que proferiu na Associação Fluminense de Ufologia em setembro de 97, revelou que ele e a sua equipe, junto a agentes do extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, em vigília noturna na Baía do Sol, observaram um OVNI em forma de disco de cerca de 30 metros de diâmetro, estando a cerca de 200 metros de altura e posicionado bem acima de todos eles. Holanda o descreveu como tendo uma parte de baixo negra com uma luz âmbar no centro. Em seguida, começou a emitir lampejos de luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, mudando a cor da luz para azul, desaparecendo em seguida em alta velocidade. Numa outra observação na mesma Baía do Sol, um ex-coordenador da Subsecretaria de Inteligência da Presidência, Jorge Bessa, trabalhou na agência do SNI em Belém e esteve presente em uma das vigílias com o surgimento de OVNI naquela região. No entanto, nessa ocasião, o coronel Holanda não estava presente, mas sim o sargento Flávio Costa, outro sargento e 4 agentes do SNI. O evento é descrito como uma bola esferoidal luminosa que surgiu sob as suas cabeças, como uma grande lua cheia. Logo, desaparecendo,
ressurgindo muito próximo do local e repetindo esse movimento mais 2 vezes. Depois, numa velocidade vertiginosa, seguiu em direção a Colares. As ocorrências em meados dos anos 70 no Pará foram muitas, e muitos relatos existem daquela época, mas todos, sem exceção, foram escondidos pelo governo brasileiro ou então desmentidos pela Força Aérea. O coronel Holanda, infelizmente, veio a falecer em outubro de 97, sob circunstâncias, no mínimo, duvidosas. Relatos oficiais dão conta que o ex-coronel tirou a própria vida. Outro caso muito famoso que aconteceu no Brasil e que não ficou conhecido só por aqui é o chamado Noite Oficial dos OVNIs. Na noite do dia 19 de maio de 86, cerca de 21 OVNIs foram avistados por dezenas de testemunhas civis e militares em 4 estados brasileiros: São Paulo, Rio, Minas Gerais e Goiás. Esses objetos, alguns com até 100 metros de diâmetro, foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, o que sugere que eram sólidos. Em seguida, foram perseguidos por 5 caças da FAB. Os pilotos relataram manobras impressionantes, como voar em zigue-zague, mudar de cor e atingir velocidades de até 15 vezes a velocidade do som. Espantoso. No entanto, até hoje o caso permanece inconclusivo e a origem desses OVNIs continua um mistério. Somente em 2018 que o governo brasileiro reconheceu oficialmente o evento e, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou áudios e imagens relacionados àquela noite histórica. Recentemente, também houve relatos de luzes não identificadas no Rio Grande do Sul, envolvendo luzes azuis que se acendiam e apagavam a uma altitude de 38 mil pés. Esses avistamentos continuam a despertar curiosidade e especulação sobre a presença de vida inteligente na Terra. Além disso, na semana passada, moradores próximos à fronteira do Uruguai relataram ter visto um OVNI azul comprido que cintilava entre branco e amarelo. Esses eventos continuam a alimentar o interesse e a pesquisa da área de ufologia na América do Sul. O Peru é outro país da América do Sul onde, além de avistamentos, meio que se esconde um passado assim repleto de mistérios, como há em torno das histórias sobre as pirâmides egípcias. Como não tem como comprovar com extremo acerto qualquer coisa do passado, especialmente aquelas coisas que não deixam explicações, lendas é o que não falta no Peru. A região de Nazca, por exemplo, ficou famosa mundialmente pelas linhas de Nazca, enormes geóglifos que só podem ser vistos do alto. Você já deve ter visto imagens por aí. Alguns acreditam que essas linhas foram criadas por seres extraterrestres. Além disso, há relatos de avistamentos de OVNIs sobre a região há décadas. É assim que a cidade de Cusco, antiga capital do Império Inca, também se tornou conhecida por avistamento de OVNIs. Alguns acreditam que os deuses incas eram, na verdade, seres extraterrestres. Já ouviu isso? Mas não há como comprovar isso, né? A não ser por conclusões fechadas sobre as evidências e, claro, envolvendo pesquisas complexas, não há nada que afirme para a sociedade atual que os incas eram realmente alienígenas ou que tenham sido instruídos por seres de outro planeta ou dimensão. Há também lendas sobre seres misteriosos que emergem das águas do lago Titicaca. Alguns acreditam que esses seres são extraterrestres ou descendentes deles. Os governos de países como o Chile, o Peru e até mesmo o Egito, sem sombra de dúvida, não se importam que mais e mais relatos, fotos e vídeos sejam divulgados. E é óbvio por quê, né? Porque além de ter uma cultura focada em civilizações antigas, evidentemente ganham muito com essas histórias, ao trazerem estudiosos e principalmente turistas para os seus países. Segundo o teórico dos antigos astronautas Giorgio Tsoukalos, uma das razões pelas quais os países sul-americanos são mais receptivos às questões dos OVNIs e extraterrestres é porque isso faz parte do seu patrimônio cultural. Bom, ok, faz sentido, de uma certa forma ele está certo.
Mas será que ele quis dizer com isso que os relatos só são mesmo lendas? Ou esses países são tão receptivos pelo fato de realmente serem palcos de aparições extraterrestres desde os tempos imemoriais? O interessante é que, aos poucos, alguns países estão começando a liberar informações antes tidas como classificadas, secretas. Em 2014, quando o Peru começou a liberar informações a respeito, o então ministro da Defesa peruano Pedro Cateriano disse numa entrevista que qualquer objeto aéreo que navegue no espaço nacional, cujo voo seja ilícito, anômalo e cuja natureza não seja identificável, representa uma ameaça à segurança aérea e à navegabilidade civil e militar. Portanto, a FAP, Força Aérea Peruana, tem a obrigação de investigar esses fenômenos para salvaguardar a ordem e o uso correto dos corredores aéreos nacionais. Devido a isso, o governo reabriu o Departamento de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos, sob responsabilidade da FAP. O departamento investiga qualquer fenômeno ou objeto que possa colocar em perigo uma aeronave de combate ou de passageiros. No entanto, a maioria dos casos registrados não pode ser explicada e, mais uma vez, levanta dúvidas quanto aos sinais de vida fora do planeta. Ao mesmo tempo, o governo peruano permite que pesquisadores independentes façam suas próprias investigações, o que tem sido bastante positivo em termos de riqueza histórica. De acordo com a CBS News, recentemente, em março de 2024, o Pentágono divulgou um relatório descrevendo o registro histórico do governo dos Estados Unidos sobre os OVNIs. O relatório não editado, de 63 páginas, é o primeiro de 2 volumes esperados pelo Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios do Departamento de Defesa, que examina e analisa informações coletadas pelo governo dos Estados Unidos sobre avistamentos de OVNIs. O relatório afirma que o escritório não encontrou nenhuma evidência de que qualquer investigação governamental, pesquisa acadêmica ou painel de revisão oficial tenha confirmado o avistamento de OVNIs que pudesse representar uma tecnologia extraterrestre. De acordo com o relatório, abre aspas, todos os esforços investigativos em todos os níveis de classificação concluíram que a maioria dos avistamentos eram objetos e fenômenos comuns e resultado de erros de identificação. Fecha aspas. O relatório também aborda alegações de que o governo e as empresas privadas estão fazendo engenharia reversa de tecnologia extraterrestre e escondendo-a, observando que não há nenhuma evidência empírica para as reivindicações e que alegações envolvendo pessoas específicas, locais conhecidos, testes tecnológicos e documentos supostamente envolvidos ou relacionados à engenharia reversa de tecnologia extraterrestre são imprecisas. Mas e quanto aos avistamentos e registros feitos pelos pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, que até foram liberados e mostrados não somente ao Congresso americano, mas também ao público em geral? Bom, de acordo com o relatório, os UAPs avistados e registrados podem estar vinculados aos adversários americanos. Vê se pode. Uma explicação bastante tosca, né? E que é uma subestimação completa da inteligência geral. Mesmo assim, um relatório recente produzido pelo Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios envolveu a revisão de todos os esforços oficiais de investigação do governo americano desde 1945, a pesquisa de arquivos classificados e não classificados, bem como aproximadamente 30 entrevistas, além da colaboração de oficiais da comunidade de inteligência e do Departamento de Defesa responsáveis pela supervisão de programas de acesso controlado e de acesso especial. Desde 1945, o governo dos Estados Unidos financiou e apoiou investigações sobre UAPs com o objetivo de determinar se tais fenômenos representavam um risco para a segurança de voo, saltos tecnológicos de nações concorrentes ou evidências de tecnologia extraterrestre sob controle inteligente. Essas investigações foram gerenciadas e implementadas por uma variedade de especialistas, cientistas, acadêmicos, militares e oficiais de inteligência sob diferentes líderes,
todos com suas próprias perspectivas que os levaram a conclusões específicas sobre as origens dos WAPs. No entanto, todos tinham em comum a crença de que os fenômenos anômalos representavam o desconhecido e, portanto, teoricamente, seriam uma ameaça potencial de natureza indeterminada. Enfim, segundo o relatório da AARO, não há nada que configure a realidade dos fenômenos aéreos como sendo tecnologia extraterrestre, a não ser o fato de pessoas terem sido levadas pela febre da Área 51, o que acabou gerando uma série de falsas divulgações. Não há nada que concretize a fala sobre a recuperação dos destroços de uma nave que caiu ou corpos de seus integrantes. A engenharia reversa existe, mas nunca foi utilizada em supostas naves alienígenas. É realmente complicado e arriscado, portanto, afirmarmos qualquer coisa a respeito. Faltam ainda provas e materiais realmente concretos, segundo o governo americano, para chegarmos a uma conclusão. Enquanto isso, em meio a tantos relatos, fotos e vídeos que vão surgindo, alguns claramente editados e modificados, vamos vivendo a possibilidade de não estarmos sozinhos, como também a de sermos o único planeta com vida inteligente como conhecemos. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Compartilhe os seus comentários, gostaríamos de conhecê-los. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, sua companhia, mais uma vez e até o próximo encontro.